Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Quem vos fala é o pastor Carlos. Estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, ligados com toda esta irmandade que está espalhado nos quatro cantos deste mundo, aonde o Senhor nos constituiu para sermos santos e irrepreensíveis. O Senhor nos designou para irmos e darmos frutos em nome de Jesus, para que os nossos frutos permaneçam no Senhor, para que possamos gerar frutos de arrependimento. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te guie neste momento em todos os teus caminhos, que o Senhor venha desembaraçar tudo aquilo que o inimigo tem colocado, impedimento, que o Senhor abra os caminhos, as portas, que o Senhor tire toda a pedra de tropeço, em nome de Jesus, que o Senhor possa derrubar toda afronta do inimigo, toda opressão, que o Senhor te cure e te liberte, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meu irmão, vivemos no clamor de Deus, é necessário nós estarmos pedindo, nós temos que sair do jeito mecânico que eu falo, é deixar a vida nos levar. Temos que parar com isso, temos que invocar o nome do Senhor, porque eu digo, quando você busca o Senhor, quando você anda com o Senhor, quando você clama ao Senhor, meus irmãos, você pode estar com o teu dia com situações difíceis, mas nós precisamos estar invocando o nome do Senhor em todo momento, Eu pego o Salmo 121, levanto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, porque não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Glória a Deus, meus irmãos. Uma promessa do Salmo 121. Glória a Deus, uma promessa tremenda. Da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Senhor, ele fez todas as coisas e nós somos feituras sua, amém? O que eu quero dizer, meu irmão, não importa a tua situação, da onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem de Deus, nosso socorro vem do Senhor, por isso que nós precisamos clamar, porque Deus, ele não move nesse modo mecânico que eu estava falando. As pessoas, elas vão num sistema de ritual. Eu sempre prego essa palavra de um ritual, de uma religiosidade e uma crendice, meus irmãos. Então, uma crendice. A crendice, meu irmão, não tem nada a ver com a fé. Nem a religiosidade tem a ver com a fé, meus irmãos. Nós temos realmente que acreditar no Senhor, estar invocando o nome do Senhor, glória a Deus. Precisamos acreditar que Deus realmente nos guarda em todo momento, como diz a palavra, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Amém? Glória a Deus. Então, até enquanto nós dormimos, o Senhor guarda o nosso sono, o Senhor nos dá livramento em todo momento. Amém? Como Jesus diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus não para de operar em favor das nossas vidas em todo momento. Deus nos guarda, Deus nos livra, meus irmãos. Nós precisamos acreditar. As situações estão aí, a opressão está aí, o inimigo está aí. Mas a palavra do Senhor diz, da onde virá o meu socorro? Meus irmãos, o socorro, ele tem que realmente ser invocado. Se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. Então, as pessoas vão ali realmente, oram e largam. Eu digo, a oração,
ela tem que estar alicerçada à fé. Uma oração sem fé não serve para nada, meu irmão. A palavra de Deus diz que quando nós orarmos, nós temos que crer que já o recebemos, meus irmãos. Orar crendo que você já obteve aquilo no qual você está orando. Quer dizer, eu estou orando, mas eu já tenho a certeza que eu já recebi, porque Deus realmente não falha. Deus realmente é um Deus que opera em todo momento. Essa fé que ela precisa estar na nossa vida. Deus vai operar por essa fé. Aleluia. Não pela crendice. Não pela crendice, meus irmãos. Então o agir de Deus está acima de todas as coisas. Aleluia. Precisamos andar com fé. Andar invocando o nome do Senhor em todo momento. Aleluia. Você está nesse dia hoje, meu irmão. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. O teu dia pode estar fechado. O teu dia pode estar impedido. O teu dia, talvez você nesse dia veio e ficou debaixo de uma opressão. Mas eu digo, se você realmente se chegar a Deus, invocar o seu nome com fé, crendo que Deus desfaz todas as obras espirituais do mal pelo seu poder em nome de Jesus, se você crê que Deus abre os caminhos que estão fechados neste dia, que Deus desembaraça, meus irmãos, que nós estamos debaixo de uma opressão espiritual, debaixo exatamente de forças espirituais malignas, meus irmãos. Os homens naturais não compreendem, não entendem toda esta opressão do mundo espiritual, mas nós temos essa visão, esse discernimento espiritual, no qual o inimigo, ele traz esta opressão, ele traz exatamente toda esta opressão sobre os homens e nós precisamos viver na palavra de Deus, cheio da unção de Deus. Deus quer realmente mover na tua vida, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus ele veio exatamente para trazer um renovo sobre a tua vida, amém? Precisamos parar, meus irmãos, e precisamos agir. Tem que ter ação. O mundo espiritual é orar e agir, meu irmão. Nós precisamos agir, precisa ter ação, meus irmãos. Sem ação, eu digo, tudo tem que ter ação, tudo tem que ter ação. Às vezes nós vemos os pais orando pelos filhos. Ai, meu filho, ai, Senhor, meu Deus, tira ele do mundo, tira ele do meio dessas amizades, tira ele dos seus caminhos. Mas você não faz nada. Cadê a tua parte no qual você tem que orientar a criança no caminho que deve andar? Nós, como uma autoridade espiritual, imagina só, você é um pai no qual Deus te deu uma autoridade espiritual de pai, para você estabelecer na vida dos seus filhos a obediência, para você estabelecer na vida das pessoas o quê? O discernimento de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer o juízo, a justiça, aleluia. Eu digo, tudo tem que ser feito com autoridade. A palavra do Senhor diz que Jesus ensinava com autoridade, não a como dos escribas. Olha isso. Jesus ensinava com autoridade, não como os dos escribas. Meus irmãos, uma coisa é nós pregarmos com autoridade, nós temos que ter uma autoridade. Uma autoridade, né? Então, toda autoridade ela tem que estar revestida exatamente desta unção, meus irmãos, e deste poder de Deus. Nós temos que ter um firmamento. Quer dizer, eu sou uma autoridade constituída por Deus, então eu tenho que usar esta autoridade constituída que me foi dado. Se como pai, se como pais, nós realmente não usarmos esta autoridade, isso vai ser nos cobrado, meus irmãos, vai ser nos cobrado. Então não adianta só orarmos se não tivermos ação de agirmos como a palavra nos diz, para ensinar o filho, para corrigir o filho, meus irmãos, porque os filhos têm que estar debaixo de uma obediência, os filhos têm que honrar os pais. Meus irmãos, os filhos têm que honrar os pais. Aonde está a honra dos pais, meus irmãos? É uma geração perigosa, né? Uma geração perigosa. Porque esse mundo, meu irmão, o mundo está em crise. Os seres humanos vivem insatisfeitos, buscando todo tipo de solução. Mas eu digo,
Sem Deus, meus irmãos, ninguém faz nada e ninguém pode nada, porque Deus, Ele opera, como diz a palavra no livro de Isaías 64, porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías, meus irmãos, 64. Aleluia. Olha, Deus está operando. Amém? Deus trabalha, quer dizer, Deus opera para aquele que nele espera. Então é isso, nós esperamos em Deus, oramos, esperamos em Deus e agimos exatamente por fé. Eu preciso agir por fé. Aleluia, glória a Deus. Do mesmo jeito que Deus me deu uma autoridade para levar a palavra, eu preciso exatamente tomar a sua palavra pelo Espírito Santo e pregar essa palavra com autoridade, porque a palavra, ela é uma autoridade de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa, meus irmãos, para libertar, exatamente, para edificar. A palavra de Deus, ela é poderosa, meus irmãos, para curar, para santificar, para que o homem de Deus ande e opere em justiça, meus irmãos. E nós precisamos dar crédito na palavra de Deus, precisamos dar crédito nas autoridades que Deus já nos constituiu e constitui. Nós precisamos acreditar, aleluia, porque nós estamos num mundo, meus irmãos, de corrupção, onde as hostes espirituais malignas estão operando em todos os setores, meus irmãos, em todas as áreas da humanidade. Satanás não para de operar. E o único jeito de nós andarmos no meio de uma geração é andar sobriamente. Temos que andar sóbrios, temos que andar com autoridade, meus irmãos, porque o que o diabo quer é que nós abaixemos as nossas armas. As nossas armas, elas são poderosas em Deus, desde que a gente ande em justiça. Nós temos que andar em justiça, nós temos que andar em verdade, crendo em todo momento que nós temos um Deus poderoso que está operando neste momento, na minha vida. Deus está operando na tua vida, glória a Deus. Eu não sei qual é a tua situação neste dia, qual é a tua aflição, mas eu creio que este Deus te cura, este Deus te resgata desta aflição, Deus te liberta de toda esta opressão neste dia, Deus te restaura, te renova, glória a Deus, porque Deus está operando para aqueles que nele confiam. Deus está operando, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. E precisamos estar cheio do poder e da glória de Deus em todo momento. Precisamos falar da glória de Deus. Eu quero falar da glória de Deus, eu quero falar do poder de Deus, eu quero contar os testemunhos de Deus. Aleluia, tremendo quando os irmãos estão revestidos da glória de Deus, da unção de Deus, e eles vêm exatamente não para murmurar, eles não vêm exatamente entristecidos, mas eles vêm cheio de glória, cheio de alegria, dizendo: bem-aventurado são aqueles que confiam no Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas para estes. Deus tem curado. É tremendo quando você realmente, aleluia, eu confiei no Senhor e fui ajudado. Eu confiei em Deus e Ele me curou. O Senhor me curou, glória a Deus, o Senhor me libertou. É para isso que o Senhor nos constituiu, para sermos mais do que vencedor, porque Deus nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Deus quer que a gente, quando está fraco, diz que nós sejamos fortes, porque o Senhor nos faz forte nele. Glória a Deus. Não podemos, meus irmãos, ficar como necios. Como diz o livro de Provérbios 1. Amém? O livro de Provérbios 1:32 diz assim: os nécios são mortos pelos seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Glória a Deus. Amém? É tremendo. Os nécios são mortos pelos seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aleluia. Meus irmãos,
não é bom a gente realmente ficar como os necios. A falta de entendimento ou desprezo pelas ações de Deus, eles são mortos pelos desvios da verdade. E os loucos, meus irmãos, a impressão do bem-estar. Sabe o que é uma impressão do bem-estar? Uma impressão do bem-estar. O que é uma impressão do bem-estar? Imagina que a pessoa ela tenha uma posição financeira sustentável, ela tem uma situação na vida dela que ela tem algum suporte de um plano de saúde, ela tem uma carreira boa aí no meio da sua profissão, ela tem uma pressão de bem-estar. É isso que é a humanidade. Você olha as pessoas, muitos se acham seguros, meu irmão, uma impressão de bem-estar, uma impressão segura. A pessoa tem um porte físico bom, a pessoa realmente tem ali um acompanhamento da medicina, tem os melhores médicos, os melhores planos de saúde, as pessoas realmente têm 2 ou 3 faculdades, têm uma posição, empregos públicos, emprego seguro, aquilo dá uma sensação de bem-estar, meus irmãos. Mas o problema é que a palavra de Deus diz assim, que o bem-estar leva à perdição. O bem-estar. Esse que é o maior problema, meus irmãos. As pessoas estão procurando só o bem-estar do mundo. É errado ter o bem-estar? Não. Pelo contrário. Aleluia. A própria palavra diz que aquele realmente que der ouvidos ao Senhor habitará seguro, tranquilo e sem temor. Mas quem é o nosso porto seguro? O mundo? Naquilo que nós colocamos a força, no nosso plano de saúde, na nossa carreira? Não. A palavra diz aqui, da onde virá o meu socorro? Glória a Deus. Como diz o Salmo 121. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Amém? Aquele que te guarda, glória a Deus, ele não vacila, meus irmãos. Porque a palavra no livro de Provérbios diz, mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Você está crendo no Senhor, meu irmão? Você está dando ouvido ao Senhor? Você crê na palavra de Deus? Você vive pela palavra de Deus? Então eu digo, você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada, minha irmã, glória a Deus, porque Deus quer mover. Aleluia. Eu digo que o maior problema da humanidade, meus irmãos, é o avanço do conhecimento, da tecnologia, e eles realmente colocam essa firmeza nesse bem-estar, porque quanto mais a humanidade ela avança, ela retrocede da presença do conhecimento de Deus. Quanto mais, meus irmãos, conhecimento científico mundano, mais firmados as pessoas estão no bem-estar. O bem-estar, meus irmãos, que não é uma firmeza em Deus, mas é uma firmeza nas coisas do mundo. Isso é uma loucura. Por quê? Os homens buscam sabedoria. Os homens buscam o bem-estar, meus irmãos, e eles se afastam de Deus. Porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E por isso, meus irmãos, os homens não conhecem a Deus. Porque para conhecer o Senhor, nós precisamos realmente neutralizar o nosso entendimento, para que os nossos pensamentos não sejam nossos, mas que os nossos pensamentos sejam de Deus em nós. Aleluia. Nós temos muitos caminhos, irmão. A própria palavra diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, meus irmãos. Nós estamos andando neste mundo tentando buscar um caminho perfeito, um caminho que parece perfeito, caminho direito. Há caminhos que para o homem parece perfeito, caminho direito, mas no final são caminhos de morte. Nós podemos escolher o modo de viver, mas nós não podemos escolher a consequência e o juízo que isso trará, meu irmão. As pessoas podem, eu vou morar na Alemanha, vou fazer uma faculdade na Alemanha, vou para os Estados Unidos, eu vou mudar para cá e vou fazer isso, vai fazer planos, meus irmãos. Planos que parecem perfeitos, parecem direito. Você pode melhorar, você pode escolher viver e ter o melhor bem-estar da tua vida, mas isso vai trazer uma consequência e isso vai trazer um juízo, meus irmãos, porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus.
Ainda que nós possamos estar vivendo uma impressão de bem-estar, ainda que a gente possa estar vivendo uma impressão de bem-estar, meus irmãos, porque eu digo, as coisas do Senhor é loucura para a sabedoria humana, meus irmãos. É loucura. Então, porque Deus escolhe as coisas fracas para confundir a sabedoria dos homens. Meus irmãos, nós precisamos realmente tomar a palavra de Deus nos nossos corações, ter o entendimento de Deus dentro dos nossos corações. Primeiro que nós precisamos anular a nossa sabedoria e realmente deixar a sabedoria de Deus operar em nós. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, meu irmão, não é esta sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela está acima de qualquer coisa, de qualquer entendimento humano. Porque os homens, como diz o apóstolo Paulo, pela sua sabedoria, eles não podem compreender e nem entender a Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. E não compreende as coisas de Deus, meus irmãos. E não vão compreender. Por isso que muitas pessoas nos acham loucos, fanáticos. Então deixa eles achar nós fanáticos. E eles não veem nada em nós além do fanatismo. Mas Deus, eu digo, Deus não opera os sinais os incrédulos verem, não, meus irmãos. A própria palavra diz assim: os sinais seguirão aqueles que crerem. Muitos querem ver sinais. Estão igual os judeus, estão igual os gregos ali, um buscando sinais, o outro buscando sabedoria. O apóstolo Paulo fala que os judeus estavam buscando exatamente sinais. Eu digo, muitos querem ver sinais. Eu digo, sem fé você não vai ver sinais, porque a própria palavra nos afirma: os sinais seguirão aqueles que crerem. As pessoas vão para os cultos, vão para tudo quanto é lugar, num rito, numa crendice, meus irmãos. Eu digo, sabe como Deus opera? Pela fé. Sabe como Deus opera? Pela fé nele. E ter fé em Deus, meu irmão, é crer exatamente nos seus mandamentos, é crer nos seus escritos, é ter fé para viver em Cristo Jesus, pelo seu discipulado, ser discipulado de Jesus, ser um discípulo de Jesus. Viver o milagre de Deus, meu irmão, é loucura. Isso é loucura, meus irmãos. Tanta loucura que o homem não pode entender, porque é muita incredulidade, meu irmão. É muita incredulidade. Então nós precisamos viver cheio do poder e da glória de Deus, cheio da unção estava no Senhor. Amém? Muitos até falam, quando Jesus ele andava exatamente pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde queres que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Jesus estava dizendo àquele homem que queria seguir, se aquele homem realmente suportaria ser desprovido dos confortos, dos materiais dessa vida. Porque Jesus estava dizendo para ele disse para o Senhor que ele ia seguir. Eu te seguirei por onde queres que fores. Olha que afirmação. Eu te seguirei por onde queres que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Jesus estava tentando dizer para ele: você quer me seguir? Você realmente suporta estar desprovido dos confortos, dos materiais desta vida? Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Jesus, ele não veio para nos desprover, deixar nós realmente sem o sustento, sem a circunstância deste mundo. Mas Jesus, ele veio exatamente para fazer nós negarmos exatamente a nossa firmeza, a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Porque a maior incredulidade é ouvir o Evangelho e não vivê-lo. Isso é a maior incredulidade, porque você ouve o Evangelho e você não vive o Evangelho, porque você está incrédulo, meus irmãos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o Evangelho. Se eu ouço o Evangelho, meu irmão, amém? Eu preciso dar crédito que eu tenho que andar conforme o Evangelho. Agora, se eu ouvir o Evangelho
e não vivê-lo, eu sou incrédulo. É a maior incredulidade, meus irmãos, porque eu estou desfazendo daquilo no qual o Senhor Jesus morreu e no qual deixou aos seus discípulos todos os ensinos para que a gente pudesse viver. Porque o Senhor Jesus diz para que fosse e ensinasse a toda criatura tudo aquilo que ele já tinha ensinado. Então, quando nós somos ensinados pelo Evangelho, nós temos que viver segundo o Evangelho. É ser transformado para ele. Porque não adianta, como diz a palavra, ser só ouvinte. Não adianta só ir na igreja, meu irmão. Não adianta só dar oferta. Não adianta só participar, meus irmãos, dentro das igrejas como ajudante. Mas o que importa é que nós sejamos filhos de Deus, andando cheio do poder e da glória. Eu digo, Deus te chamou para andar como filho. Você é filho, você é uma filha de Deus, meu irmão. Aleluia. E eu digo, o maior problema dessa geração é que ela está sendo carregada pelos nécios. A gente tem que falar, muitas mulheres que são mulheres de Deus casaram com homens nécios. Os homens vivem um mundo firmado numa ciência, numa sabedoria humana, que desprezam a palavra de Deus, desprezam o poder de Deus por esta situação de estar vivendo um bem-estar, uma colocação social, algum sustento que lhe dá essa impressão de bem-estar, e desprezam as coisas de Deus, meus irmãos, desprezam as coisas de Deus. Meus irmãos, nós não podemos desprezar as coisas de Deus, por mais fraca que ela nos pareça, por mais fraca. Nós vemos que os judeus, exatamente, os escribas, os fariseus, desprezaram a Jesus por ele ser um homem humilde, nascido filho de um carpinteiro, exatamente, de uma família pobre. Meus irmãos, o mais humilde dos homens, humilde em todos os aspectos. A Bíblia diz que nele não havia formosura, meus irmãos. Então, um homem experimentado, um homem de dores, estava ali, meus irmãos. E eu digo, Deus continua usando as coisas fracas, nécias, para confundir toda a sabedoria humana, porque os homens ainda buscam uma eloquência numa firmeza humana. Eles acham que Deus vai formar exatamente homens dentro de laboratórios ou dentro de sala de aula. Eu digo, Deus forma homens de todos os jeitos. Deus nos chamou, como o apóstolo Paulo diz, muitos poderosos. Mas Deus usa as coisas fracas, nécias deste mundo, meus irmãos. E Deus tem usado as coisas pequenas, fracas, meus irmãos, nos quais os homens olham e desprezam exatamente as coisas fracas, nécias. E eu digo, é dali que está a salvação. Meus irmãos, para que o homem saia da sua soberba, da sua firmeza e desça exatamente na humildade e na simplicidade, porque às vezes as pessoas querem buscar encontrar num homem letrado, talvez numa formação teológica, numa formação exatamente como no tempo de Jesus. Os homens colocavam as suas forças nos homens realmente que eram os religiosos da sua época, os escribas, os fariseus, mas no qual tinha doutrinas de homens. Mas Jesus veio para confundir tudo aquilo, meus irmãos. Nós não podemos exatamente desprezar o mandamento, desprezar a lei. Temos que meditar, temos que buscar. Não no formato humano, meus irmãos, não no formato humano, mas realmente com a sabedoria de Deus, porque Deus dá sabedoria aos homens que o buscam. Deus dá sabedoria, não com entendimento humano, mas com entendimento espiritual, para mover todas as coisas, meus irmãos. O maior problema é que as pessoas interpretam a palavra de Deus de uma forma humana e vivem de uma forma humana. E nós não podemos interpretar a palavra de Deus de uma forma humana, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é espírita,
espiritual. A palavra de Deus, ela é espiritual, ela move o Espírito Santo dentro das nossas vidas, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que viver exatamente esta unção de Deus, dando crédito na palavra de Deus, crer em todo momento, sair desse jeito mecânico, meu irmão, que você vai de manhã, deixa eu ler um versículo para Deus ver se fala comigo. Eu digo, meu irmão, entra no joelho, invoca o nome do Senhor, fala: Senhor, eu creio que tu és o Deus que vai operar neste dia um milagre, eu creio, Senhor. Pede, porém, com fé, crendo que já recebeste. Glória a Deus, que Deus abre o caminho, Deus move, meu irmão. Sai desse formato devocional que as pessoas pegam uma listinha: vou decorar esse texto hoje, eu vou decorar. Meu irmão, Deus opera por fé, não por regras, meu irmão, não por regras. Deus opera no sobrenatural, não por regra, meu irmão. Sai da religiosidade, entra na presença de Deus, conversa com o Senhor no culto, crendo que Ele está te ouvindo. Glória a Deus, aleluia, porque Deus quer mover o sobrenatural da tua vida. Sai das regras humanas, sai das fábulas humanas, vive com o seu Deus. Deus quer viver com você, meu irmão e minha irmã. Deus quer se manifestar na sua vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque Deus, aleluia, Ele é um Deus tremendo que move em cada um de nós. Ele quer um particular com cada um de nós, aleluia. Deus não quer nenhum intermediário na sua vida, não, meu irmão. Deus não quer que você busque alguém ou ore. Deus que fala para você. Se você quiser falar com o Pai, Jesus diz, se você quiser falar com o Pai, é para você ter uma intimidade com o Pai, é para você entrar no culto com Deus. Glória a Deus. Você tem que entrar e crer que você tem um Deus que te assiste. Você tem que entrar e crer que você tem um Deus exatamente que opera para aqueles que o buscam. Glória a Deus. E Deus quer operar o milagre na tua vida. Glória a Deus. Tudo é possível em todo momento, em todo instante. Deus está operando. Glória a Deus. Deus te cura no instante. Deus faz essa enfermidade sair do teu corpo neste momento. Aleluia. Basta uma palavra, Senhor. Basta uma palavra que esta enfermidade saia deste corpo em nome de Jesus. Que Jesus Cristo te cura, que Jesus Cristo te liberta. Ai, Senhor, basta uma palavra e uma ordem no mundo espiritual faz cessar toda opressão sobre a tua vida. O Senhor que te liberta, o Senhor que te enche, o Senhor que te renova. É o poder de Deus, é a glória de Deus que se manifesta em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor abençoa o teu dia, o Senhor te dá entendimento, te dá visão, o Senhor te levanta, o Senhor te tira dos embaraços dessa vida. Glória a Deus. O Senhor firma os teus pés, glória a Deus, e faz você ficar de pé na presença dEle, glória a Deus. E o Senhor diz: marche, glória a Deus, marche com o Senhor, aleluia, porque nós temos, meu irmão e minha irmã, que vencer exatamente toda opressão, porque a nossa batalha é diária, e o Senhor está conosco todos os dias, todos os momentos. Que o Senhor te cure, que o Senhor abra os caminhos que estão fechados, derrube os impedimentos e te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meu irmão, a bênção de Deus, ela se derrama para aqueles que o buscam. Amém? É como chuva, meu irmão. Você ora e Deus abre os céus e derrama chuva. Chuva de bênção. Creia que Deus está com você. Amém? Deus está com você. Basta você orar, crer. Amém? E a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aos irmãos ligados com a gente todo momento, que Deus continue te abençoando. Todos que estão ligados conosco, que a bênção do Senhor se estenda em todo o tempo sobre a tua vida. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.